Bom, então agora, gente, vamos construir alguns algoritmos bem básicos, dos quais vocês já têm uma ideia boa, tá bom? Mas vamos construir de uma forma mais sistemática aqui, porque eu acho que vocês poderão aproveitar isso para a construção de programas mais sofisticados depois, tá bom? São exercícios de base que a gente vai ver aqui agora, tá? O primeiro deles, soma dos elementos de um vetor. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é que já tem uma função chamada sum no Scilab que calcula a soma de todos os elementos de um vetor ou de uma matriz. Bom, então a gente está refazendo aqui a função. Se vocês forem utilizar, gente, utilizem preferencialmente a do Scilab, tá? Porque é melhor, mais rápida, mais uma série de coisas. Mas aqui a gente tem que repetir, né? Então vamos fazer. Então, como que a gente faz isso? Tá bom, gente? Você tem um problema diante de você, tá certo? Assim, eu quero achar a soma dos elementos de um vetor. Como é que você começa a programar isso daqui? Eu quero uma função que faça isso, tá bom? Primeira coisa, eu tenho que determinar entradas e saídas, tá bom? Qual que é a entrada? O vetor x. Qual que é a saída? Um valor correspondente à soma de todos os elementos de x. Então a primeira coisa que você faz, gente, é escrever o que a gente chama de cabeçalho de uma função, tá bom? O cabeçalho, tá vendo? Eu não fiz nada, praticamente só tem um comentário aqui, gente, mas não tem só um comentário, não. Tá bom, gente? Tem um nome para a função. Eu escolhi um nome significativo. Eu tenho os parâmetros. O que é o parâmetro de entrada? Qual que é o parâmetro de saída? Tá bom, gente? Então eu já sei o que, gente? Eu não sei ainda como que eu calculo a soma. Eu já sei o que eu quero da função soma. Bom, então esse pequeno passo, que é descrever o cabeçalho, ele já te avança bastante, tá bom? Você já torna mais preciso o enunciado do que você precisa fazer. Depois que você tem um cabeçalho, gente, antes de fazer a função, é uma prática muito recomendada em computação, é você pensar como que eu vou testar essa função. Bom, testes, você tem testes de programas, tá bom? E você tem testes de unidade, que a gente chama de teste que você testa uma funçãozinha só, um pedacinho do seu programa, tá bom? Então, se você quer fazer uma função soma, você tem que pensar em um teste de unidade para essa função soma. Então, antes de desenvolver, pensa no teste. É muito importante programar dessa forma, porque ao construir o teste, você percebe às vezes que o seu cabeçalho não estava tão bom, que a sua definição não estava tão boa, porque você não está conseguindo encaixar as coisas aqui. Tá? No nosso caso aqui, o cabeçalho é muito simples, então não existe muito problema para testar essa função, não. Aqui, gente, é um programinha para testar a função soma, que ele gera vetores randômicos, tá bom? Inteiros entre 0 e 10, tá bom? Com 4 posições, com 6 posições, com 9 posições. Esse testador aqui é o mais simples possível, tá bom, gente? Com o máximo de preguiça minha. Eu não pus ponto e vírgula aqui ao fim de todos esses comandos aqui de atribuição, para eu executar com eco, e aí o Scilab já imprime os valores das variáveis para mim. Tá bom? Como são vetores pequenos, gente, 4, 6, 9, tá bom? Eu pego os números que estão ali, somo de cabeça e corro, talvez com uma calculadora para os 9, né? Entendeu? Eu somo e confiro para ver se eu estou calculando efetivamente a soma correta. Fiz isso tudo aqui agora, gente, sem ter a menor ideia. Vocês podem até ter dentro da cabeça, gente, mas em princípio não temos ainda a menor ideia de como que faz a soma efetivamente. Tá? Mas já sabemos o que a gente quer da função e já temos até um testador. Se você for encomendar para alguém, na hora que o cara chegar com a encomenda, você testa lá antes de pagar, para ver se o negócio está funcionando mesmo. Como é que a gente calcula a soma dos elementos de um vetor? A gente usa um raciocínio indutivo. Tá? Igual as provas de indução que vocês veem na matemática, provas por indução. Bom, você faz uma hipótese de indução. Vamos ver. Você supõe que uma variável S contém a soma dos k primeiros elementos de A. Tá bom? Ou seja, S é igual a 1 mais A2 mais A3 mais aqui mais A índice K. Depois, se você fizer S igual a S, ao valor anterior, mais A índice K mais 1, você vai ter o S igual ao valor anterior dele, tá bom? Mais o A índice K mais 1. Tá bom? Então, eu sabia a soma dos K primeiros elementos. Com esse passo, eu passo a conhecer a soma dos K mais 1 primeiros elementos. Eu vou aplicando sucessivamente esse passo até atingir o fim do vetor. Aí, com isso, eu vou obter a soma completa de todos os elementos do vetor. Bom, eu preciso de um ponto de partida. Tá bom? O ponto de partida, você começa, por exemplo, com K igual a 0 e S igual a 0.
Bom, K igual a zero, o que significa isso, gente? O conjunto A1, A0, ele é vazio, não tem nenhum elemento com índice zero, tá bom? Então, ou seja, você não tem nenhum elemento ali, e a soma desses elementos, dos valores desses elementos é zero. Bom, aqui, gente. Ou seja, quando K igual a zero, a soma é zero, é pro lado de cá, tá? Que não existe nada aqui. É claro que a soma de nada é zero. Bom, depois, agora aqui um passo mais comum aqui. Bom, a soma desses aqui, tá bom? Dá 101. Como que eu faço para calcular? Então, eu tenho já a soma até o índice 3, eu quero a soma até o índice 4. Eu somo o valor dessa posição, tá bom? 101 mais 46, então 147 já é a soma disso daqui. Tá bom? Ou seja, um pequeno avanço. Tá? Um pequeno avanço, mas nós sabemos fazer loops e nós vamos mandar o computador fazer isso até esgotar o vetor. Até esgotar o vetor, né, que eu acabei de falar. Qual que é o tamanho? Na hora que você está escrevendo uma função, você trabalha com o parâmetro formal. Qual que é o tamanho desse parâmetro formal? Vocês reparam que no nosso teste aqui, ó, nós chamamos primeira vez com vetor de 4 posições, segunda vez com vetor de 6, terceira vez com vetor de 9. Ou seja, o tamanho do vetor eu só sei no momento que eu o recebo. Bom, então, ao programar uma função dessa, nós precisamos de usar coisas como length ou size, tá bom? Para eu conseguir obter o tamanho do parâmetro real que me foi mapeado em cima daquele parâmetro formal. Com isso, a nossa função fica assim, muito simples. Eu acho que vocês já poderiam ter feito isso sem essa firula toda minha aqui. Bom, gente, mas isso será útil para vocês. Bom, então aqui, ó, S igual a 0, para S de 1 até a length de A, você faz S igual a S mais A índice K. Aqui está o teste, tá bom, gente? Que eu capturei uma tela aqui, tá? Então, para A igual a 6 mais 3, 9, mais 9, 18, mais 2, 20. Tá bom? 3 mais 3, 6, mais 2, 8, mais 5, 13, mais 4, 17, mais 3, 20 também. Tá? E aí você confere visualmente para ver se a sua função está funcionando.